Olá, queridos abençoados, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui do meu canal. Eu sou Rose Sampaio, mentora e treinadora mental e sou uma ressonante há mais de um ano. Estou na quinta onda e faz tempo que eu não vim aqui fazer um depoimento para vocês. Eu demorei um pouco para dar mais um depoimento, porque a minha vida ainda eu estava num período de mudanças muito grande e eu sempre digo que a mudança é para o bem, porque tudo que é novo expande a sua consciência, você pode aprender com o novo. Se você tiver medo de mudanças, a sua vida não dá grandes saltos. Então, eu sempre estou em busca do novo, de mudanças. Então, eu fiquei um tempo aqui sem fazer depoimentos, mas eu tô com uma série aqui, tudo sobre ressonância harmônica, né? O caminho das playlists. É uma série bem legal, conto tudo lá sobre ressonância harmônica, os insights. É uma série bem detalhada sobre a ressonância harmônica. Eu continuo estudando ressonância harmônica até hoje, eu não paro, porque eu quero que muito mais fichas caiam sobre mim. E o depoimento de hoje é bem chocante, gente, é bem chocante. Se eu fosse você, ficava até o final para entender o que é um salto de consciência, mas um salto daqueles gigantes que eu considerei como um luto do meu eu antigo, viu? Nossa, eu vivi realmente um luto dos meus paradigmas que se romperam, que se quebraram, e é muito forte, é muito profundo. Realmente agora eu entendi muita coisa que o professor Hélio fala nas palestras, porque entender e compreender é somente vivendo a situação para você saber. Porque conhecimento é muito bom, é maravilhoso, mas se não for colocado em prática, a gente não sabe o que é realmente, né? A gente só supõe que seja, mas a gente saber o que é na prática é vivenciando. Então eu vivenciei um luto do meu eu e eu vou contar tudo para você. Fica aí, não saia daí. Mas antes disso, eu peço encarecidamente, curta esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, porque eu sei que muitas pessoas passam por aqui e não se inscrevem. Então eu peço a sua ajuda, se inscreva aqui no meu canal para que o YouTube entenda que ele está sendo de alto valor e ele repassa isso para as outras pessoas. Porque as pessoas, elas têm que saber, gente, sobre essa ferramenta. Elas têm que entender que a gente pode sim, num processo mais rápido de expansão de consciência. Então eu peço a sua ajuda, me ajuda aí, que o YouTube possa me mandar para mais pessoas entenderem esse conteúdo, tá bom, abençoados? E bora lá pro vídeo. Bem, abençoados, então vou contar desde o início para vocês, tá? Muitos aqui sabem que eu tenho uma playlist com todos os meus depoimentos, né? Desde o primeiro dia. Eu estou na quinta onda, né? Do processo de ressonância harmônica. Eu estudo muito e tem muita coisa aqui no YouTube sobre ressonância harmônica. Então eu entendo que esse salto de consciência, ele veio através das meditações, gente, porque eu confesso para vocês que eu dei uma parada sobre meditar mesmo profundamente. Eu dei uma desanimada e eu parei com esses processos. De vez em quando é que eu fazia um Ho'oponopono para mim mesma, ou para a situação, ou para alguma coisa. E me bateu uma consciência muito forte há umas 2 semanas atrás de voltar a meditar mesmo, né? Porque eu também estava notando que eu não estava lembrando dos meus sonhos. Então isso é um indício também que eu estava vendo no piloto automático, eu estava deixando os hábitos dominarem a mim e não a minha consciência, né? Porque quando a gente não lembra dos nossos sonhos, eu que estudo muito sobre a mente, né? Porque eu trabalho com mentorias, eu trabalho com reprogramação mental, eu entendo que a nossa mente, ela dá os comandos para você no dia a dia fazer os seus hábitos, mas se você tiver consciência, né, o tempo todo, quer dizer, o poder do agora, o tempo todo, você consegue controlar mais a sua vida com a consciência, quer dizer, consciente do que você está fazendo e não
somente por hábitos, né? Eu saber o que eu estou fazendo no dia a dia. E isso me veio muito forte de que eu estava vivendo no piloto automático mais do que consciente, porque eu não estava conseguindo lembrar dos meus sonhos, e isso é muito sério para mim, porque eu sempre fui uma pessoa de sonhar bastante, de lembrar dos sonhos, de ter os sonhos como avisos, né? Já cheguei a fazer projeção astral, e eu fazia um tempo que eu não fazia projeção. Então eu percebi que a minha mente estava desvairada, desconectada de mim, entendeu? E aí eu pensei, não, vou voltar a meditar. E, gente, quando a gente volta a meditar e entrar em conexão com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina, muitas respostas começam a vir à tona, né? De modo até surpreendente que eu vou contar para vocês. Gente, eu entrei na ressonância harmônica mais por causa da minha vida financeira, que nunca foi boa, sempre foi altos e baixos, né? Nunca foi, vamos dizer assim, estável, né? Era sempre, uma hora eu tava lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora eu quebrava, outra hora eu reergui, daqui a pouco eu tava bem, daqui a pouco eu caía de novo, e assim era o ciclo da minha vida. E eu entendia que isso estava errado, tem alguma coisa em desordem, né? Aí eu comecei também a estudar sobre constelação familiar, aqui no YouTube mesmo. Vou deixar para vocês aqui o nome dela, ela chama Kátia Bazan, é uma terapeuta holística e ela fala muito sobre constelação. E eu comecei a segui-la e fazer todos os movimentos, né, sistêmicos que ela fala nos vídeos, né? Eu comecei a segui-la e a fazer, e eu acho que isso também contribuiu. E eu comecei muito a fazer um movimento sistêmico para o meu pai, né? Que eu tinha feito uma constelação anteriormente, tinha saído lá que eu tinha um pacto de pobreza, quer dizer, o meu pai tinha um pacto de pobreza e eu estava sendo fiel a ele. Então eu comecei a fazer esses movimentos para romper, né, esse laço que eu tinha com o meu pai, e realmente eu sentia que tinha algo com o meu pai. Aí eu fiz umas 2 semanas direto, depois eu dei uma pausa, né, refleti sobre o que estava acontecendo e continuei. Até que um belo dia, e fazendo as meditações já também. Então, como eu descobri o que estava acontecendo comigo, tá, gente? Foi assim, eu sempre busquei algo, eu sempre busquei uma resposta para o que acontecia comigo na vida financeira, né? Então eu sempre achava que era crença limitante, que era, né, essa fidelidade aí com meu pai, pode ser que seja, né, também uma das causas. E eu comecei a buscar o que era isso, que eu tinha que curar isso dentro de mim, né, para eu poder prosperar financeiramente, porque com a ressonância harmônica eu consegui muita coisa, gente, muitos saltos de consciência, minha vida emocional melhorou bastante. Né, o meu desempenho, né, com a espiritualidade, minha clarividência melhorou demais. Só que ainda tinha essa questão da vida financeira que não ia para frente, né? E eu comecei a buscar tudo isso, né? Até que um belo dia eu fui atender, né, uma conhecida minha, eu fui atendê-la, ela é terapeuta, e ela chegou até a minha loja lá, né, o meu salão. E eu pensei assim comigo, nossa, hoje eu não vou pedir nada para ela, não vou ficar falando de consciência, não vou, olha a minha mente como funcionou, gente, olha só, não vou falar nada com ela, não quero falar sobre essas coisas, vou deixar o assunto fluir. Por quê, gente? Toda vez que ela ia lá para atender ela, e como ela é terapeuta e ela trabalha muito com constelação, eu sempre perguntava as coisas para ela, o que é isso? O que será que é isso? Está acontecendo isso comigo? Era tipo uma consulta, né, quando ela ia comigo, porque eu ficava perguntando um monte de coisas para ela, né, porque eu queria expandir mais a minha consciência. E dessa vez que ela foi, gente, eu não perguntei nada. Eu só conversava mesmo normal e deixei mais ela falar. Aí ela começou a contar uma história do filho dela, que ela comprou uma pulseira de ouro para o filho dela, e a pulseira de ouro, o feixe ficou largo e caiu, né? Dentro de casa, a pulseira caiu dentro de casa, e ainda bem, ela contando que ainda bem que a pulseira caiu dentro de casa, e ela como, né, terapeuta, ela sabe né, o que rege, né, as energias. Então ela começou a se perguntar por que o ouro não quis ficar com o filho dela, que provavelmente tinha alguma coisa ali ligada à prosperidade, a dinheiro,
que o ouro não aceitou ficar no corpo do filho dela. E isso já me abriu uma consciência, porque eu lembrei de anos atrás que eu tinha ganhado um brinco de ouro e eu perdi um dos brincos. E ela contando essa história do filho dela. Olha, gente, eu vou falar um negócio. Eu falei que eu não ia fazer nenhuma pergunta para ela, mas tudo que ela contou referente ao filho dela, parecia que ela estava falando de mim. E daí ela falou que foi até o filho dela perguntar: olha, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo em relação a dinheiro, a dívidas ou a prosperidade com você? Porque o ouro, ele não quis ficar com você. Tem algo em desordem. E diz que o filho dela confessou que estava devendo num cartão de crédito um valor aproximado de R$ 5.000 e não estava conseguindo pagar. E diz que o filho dela falou assim: ah, mãe, eu vou deixar essa dívida para lá, eu vou deixar caducar depois de 5 anos, ou depois eu faço acordo e eu não, vou deixar caducar, porque o pessoal fala que depois a dívida sai lá, depois de 5 anos. Aí a minha conhecida terapeuta, ela falou: não faça isso de jeito nenhum. E eu escutando tudo, gente. Não faça isso de jeito nenhum, porque essa dívida pode caducar lá no sistema, né, de dívidas, mas dentro de você, essa dívida nunca vai caducar. Porque essa energia de escassez, essa energia contrária à luz, e ela começou a falar um monte de coisa, gente, e eu escutando, e aquilo se internalizando em mim, porque parecia que ela estava falando a minha história. E depois, quando vier outra coisa, vai ser outra dívida, e isso vai se rolar, porque uma dívida atrai outra dívida e assim vai. Então você tem que resolver a situação agora. Eu vou te ajudar, ela contando para mim, eu vou te ajudar e você vai fazer isso, e nós vamos pagar essa dívida. E tal. E, gente, quando ela foi falando, contando a história, eu fui me vendo naquela história. E eu tinha prometido para mim que eu não ia perguntar nada para ela, e eu nem precisei, porque ela foi falando tudo que eu precisava ouvir. Gente, eu precisava ouvir aquilo, porque a minha vida inteira eu fiz isso. Eu rolei dívidas, eu deixei dívidas para trás, eu adquiri outras dívidas. E o mais interessante, gente, que quando ela contou que o ouro não aceitou o filho dela, eu lembrei que comigo aconteceu a mesma coisa. Então eu percebi o porquê que eu nunca consegui sair de ciclos de dívidas, porque uma dívida atraía outra dívida, porque eu não resolvia primeiro, eu já fazia a segunda, e assim foi. E naquele dia eu atendi ela, ela foi embora, eu não falei nada para ela do que eu tinha sentido, do que eu tinha visto em mim. Depois eu atendi mais uma cliente e eu não vi a hora de sair daquele lugar, porque eu tinha que chorar, porque a minha vontade, sabe, o choro aqui na minha garganta de entender que tudo que eu estava vivendo fui eu própria que fiz. E eu ficava buscando respostas fora. Ah, porque deve ser uma crença, deve ser crença vinda do meu pai. Ah, deve ser a prosperidade que eu não tive da minha mãe. Ah, deve ser... Nada, gente, tudo estava dentro de mim. E parecia que naquele momento uma verdade se abriu na minha frente. Mas a verdade estava ali o tempo todo. O meu ego, né, vamos dizer assim, encobria essas verdades. Por isso que eu falo, a gente tem que expandir a nossa consciência cada dia mais, porque as verdades vão vindo. E as verdades estavam ali o tempo todo, só que eu que não queria vê-las, E naquele dia, parece que o mundo desabou na minha cabeça, eu comecei a chorar desesperadamente. Eu lembro que eu vim embora, eu entrei no ônibus, eu olhava aquelas pessoas e eu vi que naquele momento eu tive minutos de iluminação. Eu olhava para aquelas pessoas, o meu sentimento era de amor. Eu olhava para elas e falava assim comigo mesma: eu posso aprender com cada uma dessas pessoas e eu não preciso perguntar nada para elas.
Elas podem contar as histórias delas e eu vou aprender com isso. Porque foi isso que aconteceu com a minha amiga. Ela começou a contar uma história dela e eu me vi na história. E aquilo se encaixou perfeitamente nas respostas que eu queria, né? Que eu sempre me perguntava o porquê de tudo isso. E eu fui entender o porquê de tudo isso, né? Depois eu ficava olhando aquelas pessoas como se eu fosse elas próprias, sabe? Eu em nenhum momento eu tive julgamentos por elas. Foi assim, acho que uns 5 minutos de pura iluminação, em que eu não tive julgamento nem de mim e nem de ninguém. Aí quando eu cheguei na minha casa, né, com aquele luto que eu estava sentindo, eu falei para mim mesma, eu tenho que resolver essa situação. Não adianta eu querer ficar fazendo outras coisas e esquecer o passado. Não, eu tenho que resolver o passado. Eu tenho que resolver as pendências do passado, senão eu não consigo avançar para o futuro com prosperidade. Então eu vou resolver todos esses casos de dívidas que eu já acumulei ao passado. E me acolhi naquele momento, me aceitei e me amei. Eu não me julguei porque eu não tinha consciência, eu era uma ignorante. Eu fiz somente baseada pelo ego, né? Era o que eu tinha na época para viver. Então, uma coisa que eu tirei da minha mente foi a culpa, né? Não fiquei me culpando, me aceitei. Fiz um movimento sistêmico, né? Aceitando todas essas dores, aceitando que a escassez e as dívidas fazem parte de mim, da minha história e que eu posso ressignificar. Eu posso, mas eu aceito sim, elas fazem parte de mim, da minha história, né? E isso vai me fortalecer para o futuro. Então eu pude perceber que a expansão de consciência é você buscar, porque eu busquei, gente, eu busquei de todo o meu coração entender os meus problemas, né, pelo autoconhecimento, e as respostas vêm quando você menos espera, porque naquele dia eu não busquei, elas vieram. Depois disso, gente, me veio uma catarse, mas muitas dores, mas eu passei a noite inteira com dor. Eu tomei remédio, não adiantava, doía minha cabeça, doía meu corpo, doía minha boca. Eu fiquei realmente um dia arrebentada, porque as catarses é a somatização, né, de grandes informações entrando em você e você não ter aquele suporte, né? Então naquele momento eu não tinha suporte para aguentar aquele volume de expansão de consciência dentro de mim. E as dores vieram, mas eu sabia que elas iam passar. Eu sabia que elas iam passar. E era para o meu bem aquele momento, né? E depois disso me caiu uma grande ficha assim de que eu não preciso de casa, carro, apartamento. Eu não preciso. É porque eu tinha uma ideia, sabe? Eu quero ter um carro assim, eu quero ter isso. Não, isso é o ego. O ego é que quer. Eu naquele momento eu só queria resolver a minha situação. Somente resolver os meus karmas, somente pagar os meus karmas, literalmente, para eu poder ter a consciência limpa naquele momento. Mas eu sei que, né, 20 anos fazendo caca, vamos dizer assim, eu não vou resolver em um dia, eu tenho essa plena consciência. Mas eu tenho consciência de que eu quero sim resolver e que eu posso resolver, nem que leve anos, não tem problema, mas eu vou resolver. E essa coisa do ego, querer os desejos, né? Gente, aquilo caiu por terra naquele momento. Porque o que eu quero realmente agora é só resolver minha situação mesmo, né? É só pagar o que eu devo. Mais nada. O resto para mim não tem mais importância, gente. Sabe quando você chega nesse nível? Gente, eu fiquei maravilhada. Lógico que, como eu falei, eu vivi um luto, eu chorei muito. É como se eu realmente estava vendo alguém morrer, né? Porque os meus sonhos ali, o ego, ele estava morrendo. E nesse momento caiu a ficha gigante para mim de que a resposta estava dentro de mim mesma e eu buscando fora. Só que o ego, ele encapa, vamos dizer assim, essa verdade e você não consegue ver. Porque você consegue só ver os desejos do ego, né? Não da alma. E agora eu posso falar para vocês que esse desejo que eu tenho de melhorar a minha vida é um desejo de alma agora, não é mais do ego. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com quem faz sentido aí, pode fazer sentido para a pessoa.
Deixa o seu like para me ajudar nesse vídeo, que esse vídeo possa ajudar muitas e muitas pessoas, como um dia a minha amiga contando uma história me ajudou. Tá bom, gente? Beijos, chuva de bênçãos.